Mitamba, Tecomba, Laporte, como estão vocês? Espero que estejam bem. Depois de um longo período, estou aqui novamente a gravar os nossos vídeos de Guarani, agora retomando seriamente. Tive alguns sérios problemas de internet, alguns problemas pessoais também, questão de trabalho que tive que resolver, por isso eu dei uma sumida no canal, mas agora o nosso intuito é de começar forte, firme e ir adiante. E já conto com vocês que assistam, que compartilhem esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque temos muitos conteúdos interessantes em Guarani. Hoje nós vamos ver alguns nomes de insetos mais conhecidos, ou digamos assim, insetos comuns que nós podemos ver no dia a dia. E eu até trouxe uma colinha aqui, ó, porque são mais ou menos 14 ou 15 nomes de insetos que eu separei aqui. E aí tem os nomes científicos, por exemplo, eu vi que a aranha não se retrata como inseto, tem um outro nome, como se fosse artrópodes, algo assim, carrapato também, mas afinal de contas eu vou tratá-los todos como insetos, porque são invertebrados, né? Quer dizer, não tem ossos. Então acho que se encaixa bem certinho dentro de insetos. Mas o intuito não é aprender o nome científico, nada disso, o intuito é a gente aprender o nome deles em Guarani. E o primeiro que eu tenho, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha, que é o pernilongo. Pernilongo. Como que eu falo pernilongo em Guarani? O nome de pernilongo em Guarani é nhati-um. Nhati-um. Pode-se usar também para mosquito, né? Nhati-um. Pernilongo. Nhati-um. Em muitos comentários eu fui cobrado de estar falando muito rápido as palavras, né? Para falar um pouco mais pausado, para vocês entenderem em Guarani. Então eu falarei bem pausado. Nhati-um. Nhati-um quer dizer pernilongo. Vamos para o número 2. Formiga. Como que eu falo formiga em Guarani? Temos vários tipos de formigas, depois vou fazer um vídeo só sobre formiga, porque temos a formiga, a saúva, outros tipos de formigas, né? Então, formiga em Guarani chamamos de simplesmente tarrui, 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 ok? O próximo inseto é a famosa barata, barata. Como que eu chamo barata em Guarani? No Guarani nós chamamos barata de taravê, taravê, taravê. Eu estou olhando aqui a minha colinha só para me ver a ordem cronológica do que eu escrevi aqui. Então, nós chamamos a barata de taravê em Guarani. Taravê. O próximo inseto que eu tenho aqui é o grilo. Como que eu falo grilo em Guarani? Olha, gente, segurem para não dar risada, porque às vezes nós sofremos até bullying com isso, né? Ressaltando que todos esses nomes de insetos que eu estou trazendo aqui foi o que eu aprendi na minha infância, porque eu sou paraguaio, como muitos já sabem, e eu falo Guarani oficial do Paraguai, é o que eu ensino aqui nesse canal, né? Então, temos o grilo, e como eu disse para vocês, com esse nome de grilo, muitas vezes por parte dos brasileiros nós sofríamos bullying, né? Ou seja, algumas brincadeiras engraçadas com isso, porque o nome é bem bizarro, digamos assim, mas é o nome do inseto, do animal, né? Então o nome do grilo é tucu, tucu, isso mesmo, tucu. O próximo animal, ou seja, o próximo inseto que temos aqui é a borboleta. Como que eu chamo borboleta em Guarani? Qual que é o nome de borboleta em Guarani? Vai ser difícil adivinhar, né? Por isso que eu vou falar para vocês o nome. Borboleta em Guarani nós chamamos simplesmente de panambi. Panambi. E aí temos também as espécies de borboletas. Por exemplo, existe uma frase muito comum que se chama panambi verá. Quer dizer, a borboleta que brilha, ou linda, ou resplandecente, luminosa, ou brilhante, algo assim, né? Panambi verá. Mas o nome é panambi. Panambi quer dizer borboleta. O próximo que temos aqui é a cigarra. Cigarra. Eu acho que para quem mora na área rural, em sítio, sabe o que é uma cigarra, né? Eu acho que muitas crianças das grandes cidades talvez não conheçam, eu posso estar errado também, né?
Mas até isso é uma cultura, né? Então, cigarra, nós chamamos no Guarani de nhacurã. É bem difícil de pronunciar, mas vocês podem pegar a pronúncia. Vocês lembram da primeira aula que eu fiz a respeito do Y, do U? Então, esse U é muito usado. Então, nós temos aqui o nome da cigarra, nhacurã, nhacurã, nhacurã. Ok? Nhacurã quer dizer cigarra. O próximo que eu trouxe aqui é o vagalume. Vagalume. Como que eu chamo vagalume em Guarani? Pelo menos o que nós chamávamos quando éramos criança, pode ser até que tenha outro nome, mas eu vou passar o nome que eu sei e o nome que nós usamos no nosso Guarani oficial lá no Paraguai, tá? O vagalume para nós, no nosso Guarani, do que eu aprendi desde a infância, é muá, muá. Muá, muá. Muá, muá. Tudo junto, muá, muá, quer dizer vagalume no Guarani, tá bom? O próximo que eu tenho aqui é o marimbondo ou abelha. Se dá o mesmo nome para os dois, tá? Marimbondo ou abelha. Como que eu chamo a abelha ou marimbondo em Guarani? Chamamos de cava. Existem outros nomes, por exemplo, a abelha que faz o mel, né? O mel nós chamamos no Guarani de eira. Vou deixar aqui do lado uma exceção. Mel chamamos de eira. E existem uma certa forma de chamar as abelhas que fazem o mel de eiru, eiru. Mas o nome correto mesmo é cava, tá bom? Cava quer dizer marimbondo ou abelha. Aí vai ser classificada, existe, por exemplo, cava-guaçu, que é aquele marimbondo grande, cava-putã, que é o marimbondo vermelho, e aí por diante com as classificações, ok? Outro inseto que nós temos, a pulga, pulga, pulgões, pulga, acho que é pulga, né? Como que eu chamo pulga em Guarani? Pulga em Guarani é tunguçu, tunguçu. Tunguçu quer dizer pulga. E eu estava vendo que o nome científico é tunga, que vem do próprio Guarani, esse nome do tunguçu da pulga, que foi dado o nome científico baseado no Guarani. Olha que interessante, né? Temos também piolho. Como que eu chamo piolho em Guarani? Essa aqui é bem fácil, apesar de a pronúncia ser um pouco difícil, esforçada, mas são só 2 letras. Piolho nós chamamos de cu, 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 cu. Isso mesmo, cu. Outro inseto que eu trouxe aqui é o cupim. Como que eu chamo cupim em Guarani? Bom, no nosso Guarani, do que eu aprendi lá no Paraguai, nós chamamos de cupií. Cupií. Cupií, ok? O próximo que eu trouxe aqui é um nome bem peculiar, eu acho que muitas pessoas devem conhecer, outras não. O que nós chamamos de mutuca. Mutuca ela é bem parecida com a mosca grande, que também suga o sangue, né, da gente. Ela não é tipo um borrachudo, ela parece uma mosca. Ela suga o sangue de cavalo, de pessoas, como se fosse um pernilongo, só que é tipo uma vespa, uma mosca grande, né? Então, como que eu chamo mutuca em Guarani? No nosso Guarani nós chamamos de mbutu. 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 O próximo que eu trouxe aqui, como eu disse para vocês, no finalzinho eu traria 2 nomes que a gente pode considerar de insetos porque são invertebrados, mas no nome científico eles têm uma diferença. E esses 2 nomes são o primeiro é da aranha. Como que eu chamo a aranha em Guarani? A aranha nós chamamos de nhandu, 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 seria a aranha. O próximo e o último, né? O último da nossa lista aqui é simplesmente o carrapato. Carrapato. Como que eu chamo carrapato em Guarani? Carrapato em Guarani é jatevu. 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 Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou guardar aqui a minha colinha, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que seja útil para vocês.
E continuem comentando, compartilhando, mandem sugestão aí nos comentários de quais insetos que eu não mencionei, quais nomes vocês queiram saber mais a fundo. Lembrando que quem aprende Guarani pode simplesmente usar os nomes de insetos em português, fazer o famoso Diopará, que nós usamos o Diopará há mais de 300 anos, digamos assim, no Paraguai, ou até mais. E você pode fazer isso também aqui no Brasil, pode usar as palavras em Guarani e misturar ela com português para você ter uma base já do seu Guarani e aos poucos ir aprendendo, porque nunca se aprende tudo de uma vez. Quando eu comecei a aprender o português, olha que eu tenho 13 anos que eu moro no Brasil, já fizeram 13 anos e hoje que eu estou mais fluente no português, aprendi bastante coisas, né? Isso também, a leitura contribuiu bastante, porque se você não ter o hábito de ler qualquer coisa, de exercitar a leitura, a sua linguagem vai ser pobre e a sua percepção, o seu cérebro não vai ser tão estimulado para você aprender. Então a leitura é um estímulo para o cérebro, né? Então comece já desde hoje também praticando leitura. Qualquer língua que você quiser aprender, não só o Guarani, você tem que pesquisar e ler a respeito, tentar ler em Guarani, né? Ler em português, em espanhol, a língua que você quer aprender, em inglês, né? Sempre a leitura vai te favorecer muito para você entender e ter a essência da língua em si também, né? Da forma mais diversa possível de ser usada a língua, né? Porque uma língua é um universo, o Guarani é um universo, né? Então assim, quando eu digo universo é porque é muito grande, né? Dentro digamos assim, dentro desse espaço que é o Guarani, tem muitas coisas a ser aprendidas, não somente o básico, né? Tem muitos nomes, inclusive que nem eu falei, o Tunguçu, eu nunca imaginava que, por exemplo, o Tunguçu, Tunga, seria dado um nome científico proveniente do Guarani para a pulga, que é o Tunga. Pesquisem lá depois, vocês vão achar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estou voltando por aqui, teremos aulas direto a partir de hoje, né? Eu me comprometo com vocês. Eu deixei um pouco no ar o meu canal, mas a partir de hoje já vamos a começar novamente a ir para frente, né? Eu acho que vocês até tiveram tempo de aprender mais coisa durante esse tempo que não postei nada. E estou também planejando fazer várias lives durante o dia, então assim, você que não é inscrito, que quer aprender o Guarani, eu sempre vou estar postando e também estarei fazendo lives, né? Então fiquem atentos no canal, porque sempre vai ter notificações. Por isso é interessante você ativar lá o sininho de notificações. Apertar no sininho de notificações, porque todas as vezes que eu postar algum conteúdo novo vai aparecer a notificação para vocês também, né? Então é isso aí, desejo a todos vocês, né, um bom aprendizado, uma boa leitura, um bom uso desses nomes e que seja de proveito para todos. Se vocês gostaram e querem compartilhar conhecimentos, compartilhe com mais pessoas, né? Não tenham vergonha de, por exemplo, falar que você aprendeu Guarani, conversar com alguém, falar para alguém que você está aprendendo algo. Isso é interessante. Quando eu comecei a aprender, eu tinha vergonha de falar que eu estava aprendendo, porque tinha medo de falar errado. Isso aí é um erro de qualquer ser humano, de falar errado. Então não tenha medo de falar errado. Se você conhecer alguém, fala para ele, olha, nossa, eu aprendi esse nome, é um pouco difícil, mas eu estou tentando pronunciar, me ajuda aí. Então, tudo isso vai contribuir para o seu bom aprendizado. Eu vou cortar por aqui, senão eu vou falar muito, mas é isso aí. Espero que vocês realmente tenham gostado, de coração eu fiz para vocês, e até um próximo vídeo. Valeu, fui!